não desligue, ouça, porque o que se vai pregar aqui, poucos pregam no mundo. O que se vai estudar agora esclarece os cientistas, os astrônomos, os biólogos, os médicos, os pensadores, os filósofos, de assuntos incoerentes em relação à Bíblia. Que Deus existe. Até os ateus sabem no fundinho que há uma força, há um ser, há uma personalidade superior que tudo domina. Mas quando olham para aquilo que é a verdadeira palavra de Deus, encontram incoerências, principalmente no Gênesis. O Gênesis começa a tratar de um assunto sério, que é sobre a criação do mundo. Então ele fala, né? Deus disse, haja luz. Depois Deus separou águas de águas. Depois Deus separou, acumulou num lugar só todas as águas. Aí a pessoa fala, mas peraí, como é que pode ser a terra redonda, ficar toda a água num ponto só? Incoerência. Agora o pior, chega no terceiro dia, Deus cria o quê? A erva verde, cria plantas, cria árvores, sementes, sem sol, que o sol vai ser criado no quarto dia. Aí confunde todo mundo. Aí você vai falar com um teólogo e ele fala, bem, Deus é Deus, fim de conversa, amém. Fica com o seu Deus, eu vou estudar a ciência. Porque a ciência está provando que a Terra tem 4,5 bilhões de anos. Que é impossível, né, este universo todo ser criado em 7 dias literais. E não seria só isso, porque ele fala, não, cada dia é 1000 anos, cada dia é 10.000 anos, está uma empurradinha, cada dia é 1 milhão de anos, vai aumentando o zero aí para justificar Deus. Mas de repente, quando você bate na ordem, primeiro erva verde, para depois vir o sol, eu vou fora, estou fora. É assim que o doutor Negrito fugia das igrejas. Porque não via ninguém explicando a verdade. Eu falava, peraí. Aí um colega médico da Santa Casa falou, Negrito, esse negócio de Bíblia é furado. Como é que pode 7 dias Deus criar todo mundo? E depois como é que fica Adão e Eva? Aí Caim e Abel, não é isso? Eu falava, Aí Caim matou Abel. E aí? É filho com a mãe? Porque não aparece mais ninguém no pedaço. Ou então teve irmãs, como diz a teologia, casou com a irmã, Deus permitiu. Bom, então Deus é dividido em sua personalidade, nesse caso, para explicar. Não pode ser assim. Eu prefiro pensar que o homem está errado, porque não compreende as coisas do Espírito de Deus. Mas a teologia já tem 500 anos, desde Lutero, mas nem tudo que reluz é ouro, tem coisa que agora está sendo revelada. E por isso estamos aqui. Porque graças a essa revelação, eu me converti. Vendo o pastor Olavo pregando pela primeira vez esses mistérios. Aí me aprofundei. Aí fui atrás. Aí mudou minha vida. Aí eu vi que a ciência não é contradita, não está em contradição com a Bíblia. E a Bíblia confirma a ciência. Pastor, o senhor é louco? Vou mostrar aqui, fique assistindo ou vá assistir a novela da Globo, você escolhe. Que é mentira, aquilo é mentira. Agora isso aqui é verdade. A palavra de Deus é viva e eficaz. Mas é chato, não tem um filminho. Assiste o filme colorido que é mentira, mas isso aqui é palavra de verdade. Aleluia. E nós vamos explicar. Para começar, já vou dizendo, se você quer entender a coisa no literal, você vai se arrebentar. Como a teologia se arrebenta, me perdoe. Eles forçam e tentam explicar. Eu concordo, eu sou pastor, que nem todos os pastores, o mais humilde, pior de todos, inclusive. Mas uma coisa é fato, na hora que eu vou pregar para um médico, para um colega, para um cientista, ele fala, e aí, Lenilton, que negócio é esse de fotossíntese aí antes da luz? Fica difícil, hein? A terra vazia, estranho isso, hein? Muito difícil. Aí agora, à luz da palavra, entendendo que Deus, Ele encobre as coisas, eu começo a entender que não são literais as coisas escritas na Bíblia. Então, primeira coisa, se você quiser levar no literal, ou seja, na letra, você vai entrar bem. Desculpa a expressão chula. Você não vai compreender nada, porque a letra mata e o Espírito vivifica.
Isso está lá em 2 Coríntios capítulo 3. A letra mata. Literal mata. É fácil. É fácil. Abra em Gênesis e olhe. A letra mata. Mas o Espírito vivifica. No princípio criou Deus os céus e a terra. Vamos começar. Antes disso, eu vou dizer uma coisa para vocês. O que é uma linguagem? O que é uma linguagem dita linguagem alegórica? É importante vocês saberem. A linguagem alegórica é aquela que está oculta. Não está clara. Jesus falava sempre em alegoria. O reino dos céus é semelhante a um homem que vai lá e planta uma vinha. O reino dos céus é semelhante a uma mulher que vai procurar lá sua dracma. O reino de Deus é semelhante. Então é tudo comparações. Jesus não expressa o mistério literalmente. Ele falava sempre em parábolas ou alegoria. O que é uma parábola ou uma alegoria? É uma historinha, é uma metáfora que encerra uma mensagem que está oculta, literalmente. Jesus falava assim, ó, Lázaro dorme, vou despertá-lo do sono. Está lá em João capítulo 11. Aí Pedro falou na sua ignorância, então se ele está dormindo, não precisa ter pressa. Está tudo bem, vamos lá então, todo mundo não morreu. Aí Jesus falou, Lázaro está morto, mas vou despertá-lo do sono. Como dizer, sono na Bíblia é o quê? Morte. Lá em Apocalipse capítulo 17, verso 15, diz assim, as águas, quando se fala em águas na Bíblia, que viste, diz lá em Apocalipse 17, são o que as águas? Povos, multidões, nações e línguas. Então o que é água na Bíblia? Povos. Mas pode ser palavra, como está em Efésios capítulo 5. Purificando pela lavagem da palavra, Efésios 5, 25. Que o homem santifica a mulher, purificando a mulher, pregando o evangelho, lavando a palavra. Que palavra? É a água da palavra. Percebeu? Então, na Bíblia, uma figura pode ter dois sentidos. Estrela pode ser anjo, estrela pode ser santos. Os crentes, nós vamos ver tudo isso. Agora, com essa ferramenta chamada alegoria, eu consigo decifrar a linguagem de Deus, porque Deus não fala literal. Como não? É para confundir? É para confundir quem não crê. Abra em Provérbios, capítulo 25, abra lá. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Começou a esquentar antes do tempo. Mensagem fantástica. Olha aqui, ó. Provérbios 25, 2, diz assim, ó. A glória de Deus é o quê? Encobrir o negócio. Encobrir as coisas. Ocultar as coisas. Mas a glória dos reis é tudo investigar. E nós somos reis e sacerdotes. Nós temos que investigar as coisas que estão ocultas. Existem coisas ocultas. Então, o que é uma coisa oculta? Veja bem. Existem os enigmas e existem os mistérios. Um enigma, eu até descrevi aqui, é uma descrição metafórica ou ambígua de uma coisa, tornando difícil de ser decifrado. Então, isso é um enigma. Eu distorço, descrevo metaforicamente ou ambiguamente uma coisa e tem que haver um estratagema para chegar até a sua revelação, ao enigma. Isso é um enigma. Requer o quê? Desafio e inteligência humana, raciocínio, para chegar no enigma. Já o mistério é diferente. O mistério é um objeto de fé, porque ele é impenetrável à razão humana. É tudo que tem causa oculta e que é incompreensível à razão. A fé é incompreensível. Não é verdade? A ressurreição, o mistério da graça. Mistério da graça. É um mistério da graça. Por quê? É um mistério. O mistério da Trindade, incompreensível. Mas pela fé eu entendo. Então, o mistério é uma coisa que Deus, pelo Espírito, vai me revelar. O enigma, eu com a minha inteligência, entendendo a tradução da Bíblia, porque Deus é racional, eu vou conseguir chegar na compreensão. Existem segredos, a Bíblia é cheia de segredos, nada é literal. Provérbios, capítulo 25, abra lá. Desculpa, Salmo, estou falando pelo Espírito, não estou lendo nada, mas Salmo 25, olha lá.
14. O segredo, que é o mistério, o segredo do Senhor é para os que o temem. E Ele lhes fará saber o seu conserto. Então, existem segredos que Deus tem, que Ele revela para quem? Para quem teme. Agora, o pessoal vai lá, vamos ver se a Bíblia está certa. Chama a turma das religiões, vamos ver. Com prepotência, não vai saber nada. É o que a gente vê por aí. Tem que dobrar o joelho, pedir revelação e estudar a Bíblia, saber a codificação de Deus. Não é verdade? No que tange a linguagem figurada. Porque as coisas não são claras. Deus não fala literal. E Jesus, mais ainda. Porque Deus, no Velho Testamento, deixou toda a história acontecendo. Existiu Abraão, Isaac, Jacó, José, o povo do Egito, existiu lá Faraó, existiu Margarida, tudo aconteceu, literal, mas eram figuras também. Então Deus descreveu toda uma história de 4.000 anos, porque de Abraão, de Adão até Jesus são 4.000 anos. De Adão até Abraão, 2.000. De Abraão até Jesus, 2.000. De Jesus até nós, 2.000, 6.000 anos de história. Mais 1.000 do milênio, 7.000 anos. Olha os 7 dias aí. Então Deus escreveu os 4.000 anos de Adão até Jesus, literalmente, mas aconteceu. Aconteceu Davi, aconteceu Sansão, aconteceu tudo. Mas ao mesmo tempo eram figuras. Paulo entendia isso perfeitamente. Lá em 1 Coríntios, capítulo 10, abra lá. Eu estou dando só o primórdio. Quem gosta, gosta. Quem não gosta, vai comer uma pipoca e assistir aquele filme de Satanás, como é o nome? O último que tem agora. Você está aí, glória a Deus. Quem que é? Não, mas é bom, não é tão mal. Esse filme não é do... um demônio leve, esse aí. Não é tão mal. Tem filmes com demoninhos fáceis e outros com demoninhos fortes. O que eu falei? 1 Coríntios, capítulo 10. Diga glória a Deus. Olha, glória a Deus. Olha, 1 Coríntios 10. Eu gostaria muito que os cientistas, os ateus assistissem. Os que duvidam da Bíblia. Porque vão ter uma explicação hoje que os crentes vão ficar com a boca aberta. Olha aqui. 1 Coríntios, capítulo 10 diz assim. Ora, queridos, não quero que ignoreis, verso 1 do capítulo 10, que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, e todos comeram do mesmo manjar espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Você vê que tudo figurado. Quer dizer, a pessoa foi batizada onde? Em Moisés, na nuvem e no mar. Como que houve batismo? O povo de Israel foi batizado, sim. Quando eles passaram no Mar Vermelho, era um batismo acontecendo. Então a água era o Mar Vermelho, o diabo era Faraó e Moisés era a figura de Cristo. Quando eles saíram do mar, os demônios foram destruídos. Quando a pessoa é batizada, os demônios são destruídos nas águas do batismo. É figura. Então, e ele sabia disso, olha o que ele diz no verso 6. E estas coisas foram nos feitas em figura, ou seja, em parábola, em alegoria, em metáfora, para que a gente possa compreender alegoricamente. A Bíblia é para quem gosta, quem tem cabeça. Não é para ficar aí no literal, porque a letra mata. O espírito da vida no entendimento. Vocês agora entendem. Em Gálatas capítulo 4 também, Paulo fala dos dois conceitos, né? Da lei e da graça, tipificados em quem? Na Sara e Agar. Olha aqui, ele começa falando, né? Verso 21. Dizei-me vós os que quereis estar debaixo da lei, não ouvir vós a lei, porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Então, um era Ismael, filho da escrava, outro era Isaque, filho da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre, por promessa. Olha aí, ó. E o que se entende por alegoria. Ué, o que é isso? Eles existiram, mas eles são os 2 concertos, um do Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar, ou seja, é o concerto feito da lei no Monte Sinai, que escravizou os de Israel, e outro é feito aqui, ó, e essa Agar é Sinai, o monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos, mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todos nós, cuja figura é quem? Sara. Perceberam? Então, elas aconteceram, existiu Agar, a escrava, e Sara, a mulher legítima. Uma deu origem ao filho, que é Ismael, outro Isaque. São 2 concertos, figuradamente.
Porque Abraão saiu dele dois conceitos. Um da lei, que gerou Israel, e outro da livre, que gerou o cristão livre, pela graça. A Jerusalém tem duas Jerusaléns, uma da terra e outra de cima. Nós somos da Jerusalém de cima. Paulo fala, mas a Jerusalém aqui é de cima, é livre, a qual é mãe de todos nós. E os crentes gostam de visitar só Israel aqui da terra, e esquece que ele tem que buscar de cima. O crente ama ir para Israel no meio lá daquele monte de pedra que ficou lá. Mas Jesus não estava. Jesus está em tudo. Vou lá ver o túmulo de Jesus. Já está escrito lá, ele não está mais aqui, cai fora. Desculpa, eu também quero. Eu vou de novo para Israel. Já fiquei uma vez lá 20 dias com meu filho. Foi uma bênção. Oh, glória! Mas a Jerusalém de cima é que vale para você. Tem crente que elogia da terra. Não, amém. Mas lá tem uma guerra contínua de 3 religiões. Cujo Deus é o mesmo. E Jesus já está lá. Ele já não está mais aqui. Acabou. Amém? Amém. Então, mas eu quis dizer o quê? Isso é figura. Então, Deus não fala literal. Salmo 78. Abra lá. Tudo na Bíblia é figurado. Salmo 78. Estou começando apenas. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Janice está aí? Até que você sai de vez em quando de fininho, nem vejo. Mas tá bom, glória a Deus. Está aqui hoje. Olha só, queridos. Salmo 78 diz assim. Verso 1. Escutai a minha lei, povo meu. É Deus falando. Inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. Olha o verso 2, querido. Abrirei a minha boca numa parábola. Então Deus não fala literal. Abrirei a minha boca numa parábola. Proporei o quê? Enigmas. Da onde? Da antiguidade. Que antiguidade? Adão, Noé, Sete, Caim, Abel. Enigmas. Eva. Enigmas. Mas não aconteceu? Aconteceu. Mas são enigmas. Não são literais. Pelo menos o Gênesis 1 é totalmente enigmático. Entendeu? Nós vamos ver agora. Os quais, quer dizer, os enigmas, temos ouvido e sabido. E nossos pais não nos têm contado. Quer dizer, o pessoal sabia lá, foi contando de boca em boca, foi passando pela Torá, depois passou pela escrita dos rabinos, depois chegou na Bíblia, chegou na Septuaginta, chegou nos escrituras da Bíblia depois de Jesus, chegou até nós. Os quais temos ouvido e sabido, não os encobriremos, o que? Os enigmas não serão encobertos, não os encobriremos aos seus filhos, mostrando a geração futura. Qual geração futura? Hoje é o futuro, olha que lindo. Os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Então a Bíblia é figurada. A parábola hoje está sendo decifrada. E Jesus confirmou isso em Mateus capítulo 13. Olha lá. Olha que legal. Agora começa a ter graça a Bíblia. Agora dá sabor. Porque ficar naquele negócio de, é assim, pronto, aceita, porque ninguém sabe explicar isso. Fim de conversa. Mas não tem explicação. Verso 33, só para vocês saberem. Outra parábola Jesus lhes disse. Os reinos dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo seja levedado. A mulher também não é mulher na Bíblia. O que é mulher na Bíblia, querido? O que é mulher na Bíblia? Igreja. Onde é que está isso? 2 Coríntios, capítulo 11, fala assim, temo que assim como a serpente enganou a Eva, a igreja seja enganada. Então Eva figura na igreja, então a mulher é a igreja. E mulher é virgem. A igreja é virgem. Jesus é o noivo, a igreja é a noiva. Então a igreja é uma mulher, então a mulher na Bíblia é figura da igreja. Então a igreja pega o quê? Introduz 3 medidas de farinha e joga nas 3 medidas de farinha o quê? O fermento. O fermento é a palavra do reino. 3 medidas de farinha. Farinha é o povo, é a massa. 3 medidas. Por quê? Branco, negro e o amarelo. Mas e o índio também é amarelo? Porque atravessou o estreito de Bering no Alasca. Ali tudo era geleira, foi andando e chegou. Mas isso em 7 mil anos? Não, meu filho. Já tinha gente há 220 mil anos atrás. Pastor, o senhor é um herege, vou desligar o rádio, o computador. Não desliga, assista que você vai gostar.
O homem de Cro-Magnon tinha 1 milhão de anos. A primeira, chamada Eva mitocondrial, foi encontrado gene da mulher, fizeram o gene da mulher, a primeira mulher da África, 220 mil anos atrás. Vai negar isso? Fora os fósseis de 20 mil anos, está cheio. Com instrumentos já de corte, como é que fica? Pastor, está que nem a Idade Média, não fale isso, vai ser perseguido. Acabou essa fase, sabia? Vai ser queimado não, só se for pelo Espírito Santo. Então hoje eu vou provar para vocês que a história em geral, ela aconteceu e que a Terra tem 4 bilhões e meio de anos. E que Deus não tem que dar satisfação para o ser humano. Eu vou chegar lá. Antes disso, lê o que Jesus fala sobre o que está escrito na Bíblia, verso 34. Tudo isto disse Jesus por parábolas. E nada lhes falava sem. O que está escrito no verso 34? Que Jesus nada falava sem parábolas. Então, em outras palavras, Jesus não falava nada o quê? Na letra. Tudo era por parábolas. Então, quando ele fala uma palavra, é figurada. Às vezes ele interpreta a parábola, outras vezes não. Às vezes ele chamava a turma em particular e explicava, olha, parábola do joio e do trigo. O joio é o mau cristão, o trigo é o bom cristão. Os ceifeiros são os anjos. A ceifa é o fim do mundo, está lá em Mateus capítulo 13. Quando vier o fim do mundo, os anjos vão colher tudo que não presta do reino e vão lançar no forno. O forno é o inferno. E vai colher depois para o reino de Deus. Ele explicava a parábola. Algumas ele não explica. Por quê? Mas tudo era parabólico. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta que disse, verso 35. Abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas o quê? Ocultas desde a criação do mundo. O que é a criação do mundo? Gênesis. As coisas do Gênesis são ocultas, não são literais. Por isso que ninguém entende. E não sabe explicar. Mas vocês vão saber hoje. Vocês vão saber, poderão pregar nas igrejas por aí. Vai ser abençoada. Outra coisa. Deus não dá satisfação para o homem, eu falei, né? João 33, abra lá. Olha aí. A pessoa pensa que Deus é obrigado a explicar. Como é que é o negócio de Deus? Gênesis 1, olha, primeiro eu criei o sol, criei a luz, depois eu separei as águas, depois eu separei a terra do resto do mar, depois eu fiz as ervas. Deus não tem que dar satisfação para o homem. Olha o que está aqui em João 33. A turma está biruta, que Deus... Quem é o homem para Deus se lembrar dele? No entanto, ele se compadece. Mas o que Deus tem que dar satisfação? Olha aqui, ó, João 33, verso 13. Verso 12. Eis que nisso te respondo. Não fosse justo, porque maior é Deus do que o homem. Por que razão contendes com ele? Ou seja, por que razão contendes com Deus? Porque ele, ou seja, Deus, não dá conta de nenhum dos seus feitos. Deus não dá conta de nenhum dos seus feitos. Está aí na Bíblia. Certo? Então, queridos, se Deus não dá conta dos seus feitos, a coisa não é literal. E mais, o Gênesis não significa coisas são passadas. É mesmo, mais uma forte. Isaías capítulo 46. Abra lá. Olha essa aí. Ó. Mais uma boa para vocês. 46, 10. Verso 9. Ó. Isso a Super Nani, nossa Cris Poli, que teve outro dia no programa do... Como é o nome daquele rapaz? Gentili. Foi espetacular. Muito bom. Você venceu as tormentas malignas. Com classe. Bênção. Muito. Parabéns. Devia te contratar, mas essa raça sabe como é que é. Só Deus na minha vida. Isaías capítulo 46, verso 9. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade. Olha aí, ó. Que eu sou Deus e não há outro Deus. Não há outro semelhante a mim. Presta atenção. Olha só, Cadu. Não há Deus semelhante a ele. Isaías 46, 10. Que anuncia o fim desde o princípio. O fim é anunciado desde onde? Desde o Gênesis. O que é princípio? Gênesis. O livro do princípio, o livro do Gênesis. Então Deus anuncia o fim lá atrás. Olha aqui, ó.
E desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Então desde a antiguidade as coisas já estão marcadas para o futuro. Olha aqui, ó. E que digo, meu conselho será firme e farei toda a minha vontade que Deus estabeleceu, vai acontecer e pronto. Então o Gênesis não é um livro que explica o passado. Ele contém enigmas que a partir do momento que ele foi escrito iam acontecer e não que tinham acontecido. Esse é o erro. A turma pensa de uma forma e Deus pensa de outra. E logo, se lá no passado, no Gênesis, estão as coisas enigmáticas do futuro, no Apocalipse estão coisas do passado. Então quando você vê lá em Apocalipse capítulo 12, que houve uma guerra entre o dragão e o anjo Miguel, e caiu 1/3 do céu, que o diabo trouxe 1/3 dos anjos, aquele é um fato passado, não é uma coisa que vai acontecer. Mas está escrito no Apocalipse. Em Apocalipse capítulo 12, só para dar uma corzinha apocalíptica nessa palavra, abrem Apocalipse 12. Olha aqui, eu vou provar também outra coisa aqui, Apocalipse 12, só para dar um gostinho para vocês. Apocalipse 12, olha aqui, ó, verso 1, a mulher e o dragão. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol. Uma mulher vestida do sol. Mulher é igreja, mas mulher também pode ser igreja, mas pode ser a mulher de Deus no Velho Testamento. Eu já falei para vocês que Deus teve 3 esposas. Antes da lei era chamada estéril. Depois da lei foi a casada. E com a graça veio a solitária. Porque Jesus falou, eu vou deixá-los, vou para o meu Pai, mas eu não volto depois. Deixou a igreja solitária, só com o Espírito Santo. A casada é a casada com a lei, porque Deus andava com Israel no deserto, direto com eles, casados pela lei e com o tabernáculo, e com toda a situação de arca, a presença da arca e tudo mais. Deus era presente em Israel. No Novo Testamento, com Jesus veio, deixou a palavra, deixou o Espírito e foi embora. A igreja é solitária, esperando o noivo. Agora, a estéril, a mulher estéril é aquela antes, a esposa de Deus, antes do casamento, antes da lei. É aquela que não tinha lei. Como não tinha lei nem graça, não tinha como gerar filhos. Não tinha como ir para o céu. Percebeu? Então é aquela que não deu fruto, que não deu filho. Aí diz o que lá no Isaías 54, verso 1. Canta alegremente, ó estéril, que não desce a luz. Né? Exulta de grande canto, tu que não estás de dores de parto. Porque mais são os filhos da solitária do que os filhos da casada. Filhos da solitária, vocês. Filhos da casada, os filhos de Israel. E a estéril que não teve filhos, a turma antes de Moisés. Mas não teve como gerar filhos. Porque a morte reinou de Adão até aqueles que não pecaram a semelhança de Adão, não receberam a promessa. Isso está em Romanos, capítulo 5, no verso 13, 14, por ali, 15. Então, a mulher estéril teve 7 filhos. Quais foram? Que são os filhos da fé. Prova isso, pastor. Em 1 Samuel, capítulo 2, no Cântico de Ana, Ana diz que a estéril teve 7 filhos. Quais foram os filhos? Abel, Enoque, Noé. Abel, porque ele creu, foi imputado como justiça e ele deu uma oferta melhor e ainda levou a facada do irmão. Morreu. Abel primeiro. Segundo, Noé, pregoeiro da justiça. Ele creu no que Deus falou. Creu contra a evidência, mas ele nunca tinha chovido até o dilúvio. Sabe por que o pessoal não creu em Noé? Porque nunca tinha chovido sobre a terra. Vou mostrar para vocês em Gênesis. A terra não tinha dado a chuva. Por isso que ninguém acreditou em Noé. Ele ficou lá um tempão fazendo a arca, 100 anos. E ninguém acreditou em Noé. Por quê? Porque não tinha chovido ainda. Tá? Mas ele creu. Segundo. Terceiro, antes de Noé teve Enoque, que andava com Deus. Tinha fé. Tanto andou com Deus que Deus o levou depois de 365 anos. Ora, se Enoque viveu 365 anos, e Enoque é o 7º depois de Adão, ora, se ele é o 7º depois de Adão, é o heptaneto de Adão, e Adão viveu 930 anos, Adão pegou Enoque. Só que Enoque pregava para Adão assim: vovô, heptavô, volta para Deus. Adão quer nada, para com isso.
Que Deus que nada, me pôs para fora do Éden lá ainda. Chega de Deus. Que nem hoje os crentes. Não quero saber mais de igreja, não. Pastor me fez mal, não me deu bola, não me deixa fazer isso, não me deixa fazer aquilo. Os crentes viram a cara para mim, é tudo igual. É o pensamento do cristão que sai da igreja, que nem Adão saiu de Deus e não foi salvo. Mas o heptaneto foi, porque andava com Deus. Enoque pregou para Noé e pegou Matusalém, e pegou Noé, porque Enoque é o sétimo, e Noé é o quê? É neto ou bisneto é bisneto, né? 8, 9, 10, não, é neto de Noé, de Enoque. Então o vovô Enoque deu um fruto bom, foi Noé. Todos receberam a pregação em 1635 anos. Desculpa, 1656 anos. De Adão até o dilúvio. São 1656 anos. É muito tempo. Se daqui até Cabral são 500, é isso? E já tem 206 milhões de brasileiros. Tudo bem que um mata o outro todo dia aí na rua, né? Era para ser muito mais, né? Se não morresse tanta gente de tiro, facada, atropelamento, acidente de automóvel. Mas tá aí a turma. Ora, imagine 1656 anos. É uma geração inteira. Ouvindo de Deus, não ouvindo de Deus, mas não creram. Só creram 3. Depois veio quem? Abraão. Abraão é o quarto. Depois, Abraão é o herói da fé. Está lá em Hebreus 11. Então, se ele creu, mesmo antes da lei, ele crendo, foi para o céu. Outro, depois de Abraão, Isaac, Jacó e José. 4 mais 3, 7. 7 filhos da Esther. E depois quem veio? Moisés, e aí para frente, todos que seguiram a lei puderam ser salvos se seguirem a lei. Boa palavra, né? Mas isso não é a palavra de hoje. Isso é só para mostrar para vocês que tudo é figurado e que no Velho Testamento havia uma mulher. Essa mulher estava vestida de Deus, porque sol é Deus. O nosso Deus é um sol. Salmo 84, 11. Olha ali. Tendo a lua debaixo dos seus pés. Quem é a lua? Igreja. Cantares capítulo 4, verso 6. Quem é formidável como exército de bandeiras, formosa como o sol, né? E como a lua, brilhante como a lua, é a igreja. A igreja é formosa como a lua. Olha aí, ó. Debaixo dos seus pés. Por quê? O que é pé? Profecia. Quão formosos os pés dos que anunciam a paz, Romanos 10, 17. Pé na Bíblia é mente. Vocês têm que aprender essa linguagem, senão vocês vão ser ignorantes espirituais. E vão passar vergonha perante os ímpios. Porque a turma fala, explica isso na Bíblia. Vamos trocar de assunto. O que é isso? Não, você fala, olha, não seja por isso que você não vai na minha igreja. Vou mostrar para você que a ciência está nas mãos de Deus. Eu sou cientista, tenho 4 especialidades médicas, desculpa lembrar isso, que não interessa para vocês isso, minha vida secular. Mas eu me converti por causa dessa palavra boa, senão eu estaria no mundão, longe de Deus, por causa da ignorância do conhecimento do Evangelho. Mas quando eu descobri que a coisa é figurada, eu falei, meu Deus, isso é uma riqueza maravilhosa. O homem que me gerou na fé, pastor Olavo, eu falei, meu Deus, grudei nele, eu falei, é isso aí, que nem os grudados grudam em mim, que nem essa irmã querida gruda em mim, querida, meu querido. Sabe de mistérios que eu não posso nem falar agora, depois eu falo um dia. Mas o que eu falo para vocês é o seguinte, a Bíblia é figurada, e aquela mulher que em Israel já tinha a igreja debaixo da sua profecia, vestida de Deus, e com 12 estrelas na cabeça, os 12 tribos de Israel, podem ver aí, está tudo figurado. Amém? Amém. Depois então de quase mais de meia hora, nós vamos começar o Gênesis. Abra lá em Gênesis capítulo 1. Agora vai ficar gostoso. Agora vai ficar bom. Então, olha lá. Vamos lá, Gênesis, o livro do princípio. Que também tem coisas futuras. Nós vamos ver agora. No princípio criou Deus o quê? Os céus e a terra. O pastor Jair já falou ontem. Céus são menores do que Deus. Porque se ele criou, ele estava antes. Muito boa essa palavra. Deus estava antes dos céus e da terra. Então Deus, ele é independente dos céus. Deus está antes e eternamente. Mas não dá para entender quando começou.
Se você tem que entender que essa definição de finitude, de início e fim, é uma situação inerente à matéria, ao tempo e ao espaço. Que nos devemos, por isso não podemos entender. Porque nós somos do tempo, do espaço e da matéria. Agora, saindo do tempo, do espaço e da matéria, nós encontramos com aquilo que é verdadeiramente eterno. Porque as coisas que se veem não existem eternamente no mundo material. As coisas que se veem são temporais. As invisíveis, as que não se veem, são eternas. Onde é que está isso? 2 Coríntios 4, 18. Está bem? Vocês saberem. As coisas que se veem, elas são temporais. Tudo isso aqui é temporal. Tudo isso aqui vai acabar, tudo vai acabar. Isso aqui vai acabar. Tudo vai acabar. A hora que vier a grande explosão nuclear, ou a tsunami, vai vir uma tsunami brava aí, né? Ou o fim de tudo, como está lá em 2 Pedro capítulo 3, a hora que tudo virar cinza, a matéria acaba. Mas Deus, a eternidade continua. Amém? Nós, quando nós estamos em Cristo, nós entramos na eternidade. Nós saímos da matéria. Então, no princípio criou Deus os céus e a terra. Todo mundo pensa em princípio o que? Físico. No começo, vamos dizer, no começo. O começo, até concordo que a matéria teve um começo. E o Big Bang? Pode ter acontecido? Pode, é uma explicação plausível, qual o problema? Não há problema. Mas uma coisa é fato, princípio pode não ser tempo, do ponto de vista alegórico. Por quê? Qual é o seu princípio de vida? Não é início, é fundamento. Olha, eu tenho um princípio na minha vida. Olha, eu sigo certos princípios. Já mudou o sentido. Meu princípio é esse, seguir a Cristo. Então não se trata de início, se trata de fundamento. Então, por exemplo, no princípio criou Deus os céus e a terra. Que princípio? Agora vocês vão ver. Apocalipse, capítulo 3. Olha essa, Cadu. Eu sei que você está apaixonado por Jesus, não deixa isso acabar. 3,14. Eu era que nem o Cadu, saia correndo para ouvir a palavra. Olha que me deu, estou aqui pregando. Saía do pronto-socorro para ouvir isso. Na hora de jantar, depois eu voltava sem comer, com alegria. Apocalipse, capítulo 3, verso 14, mostra qual é o princípio. Olha aqui, Apocalipse 3, 14. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve, isso é sobre Jesus. Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, que é Jesus, o princípio da criação de Deus. Quem é o fundamento, ou seja, o princípio da criação de Deus? Jesus. Princípio da criação de Deus? Jesus. Então, substituindo, quem é o princípio da criação de Deus? Jesus. Então, no princípio criou Deus toda a terra, fica assim, ó. Em Cristo criou Deus o céu e a terra. Aleluia. Para Ele criou Deus os céus e a terra. Oh, glória! É mais forte que eu imagino, pastor. A coisa vai longe, vai e derruba a ignorância dos crentes que afastam os cientistas, como eu fui afastado todos os anos. Porque no princípio, lá atrás, Deus é Deus, cala essa boca, tá bom, então vou embora. Não tem conversa agora tem conversa. Então, o fundamento é Cristo. Em Cristo foram criados céus e terra para Ele. Isso também está aí. Ah, só o texto não diz nada. Colossenses, capítulo 1, abra lá. Está todo mundo quieto, meu Deus, hein? Vou mudar o tema semana que vem. Meu Jesus, vou falar alegria semana que vem. Colossenses, capítulo 3. Aliás, 1. Colossenses 1. Olha que coisa linda. Olha só essa aqui, ó. Olha aqui, olha só. Olha aqui, ó. Eu estou com a Bíblia antiga. Colossenses 1, verso 15. Verso 12. Dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou do poder das trevas, ou potestade das trevas, e nos transportou para o reino do Filho de seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ele, Jesus é o primeiro, olha aqui, ó. Porque nele foram criadas o quê? Todas as coisas que há nos céus e na terra,
visíveis e invisíveis. Quer dizer, em Cristo, nele foram criados, fundamentados nele, o princípio. Que em Cristo foram criados céus e terra. Olha, e tudo foi feito, olha lá, sejam tronos, dominações, principados, potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Olha o amor de Deus, hein? Deus ama tanto o Filho que criou todo esse universo de 13 bilhões e meio de anos-luz de existência e de 60 bilhões de anos-luz de largura. Quanto é cada ano-luz? É 9, eu tinha anotado aqui, 900 e tantos trilhões. Vou anotar para vocês, eu vou ler porque eu não tenho memória boa. Para mim é tão difícil guardar essas coisas. Mas é 900 e poucos trilhões. Quer ver? Vamos chegar lá. Onde é que está isso? Agora vem aqui. Quanto tem? 9,45 trilhões de quilômetros. Cada ano-luz. 9,45 trilhões de quilômetros. Cada ano-luz. Agora imagine 60 bilhões de anos-luz. É muita coisa. Tudo isso para quem? Para Jesus. E para a igreja. E a igreja pensa que vai ficar batendo asinha no céu. Tem crente que larga e fala, eu vou voltar para o mundo. É por quê? Não tem, vai cansar muito fazer assim. Vou ficar só glória, 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 glória. Quanto tempo já passou? 5.000 anos. Glória, glória, glória. Seja ignorante. Tem eternidades. Tem galáxia que está aqui a 120 milhões de anos-luz da Terra. A estrela mais próxima está a 60 mil anos-luz. E a galáxia mais próxima está a 80 mil anos-luz da Terra. Anos-luz, 9,45 trilhões de quilômetros, cada ano-luz, faz a conta. Tudo isso vai ser nosso. E o cristão larga isso por causa do quê? Do cigarro, do sexo ilícito. Como nós somos pequenas, não? Mentira, roubo, furto, desvios, drogas. Ai, vou fumar um palhaço. É que você não é viciado, graças a Deus. Já fui, não em droga. Mas cigarro foi Jesus que me libertou. Eu fumava 2, 3 maços de cigarro por dia. O pastor Lenilton fumava, você acredita nisso? E era um filão de cigarro, eu era impaciente, porque eu já era médico. O paciente chegava no consultório com o cigarro no bolso e falava assim, deixa esse maço aí. O que é? Galaxy? Isso faz mal, deixa aí. Doutor, faz um mal? Tá bom. Ele saía. Ô enfermeiro, traz um cafezinho. Cego! Porque o homem se deleita com coisas tão efêmeras e pequenas. Porque ele não conhece a realidade espiritual, ele é cego. E o crente não tem capacidade de trazer isso para o mundo. Porque na igreja está a resposta que o mundo precisa. Mas tudo está oculto em mistério. E os crentes estão preocupados em brigar um com o outro. Aquela igreja, não sei o que. Aquele irmão lá usando aquele bigode feio, ela vai dança. E aquela irmã com aquele joelho de fora, tá amarrado, que é isso? Sai desta vida, deixa de religiosidade. Porque o pastor Lenilton foi no bate-bumbum lá, lógico, eu vou mesmo. Vou, glória a Deus, vou em tudo. Se tiver lá, como é que DJ, eu vou também, vou em tudo, por quê? Tudo é vosso, voz de Cristo e Cristo de Deus. Tudo vai passar. Nós temos que ver a eternidade. Boa essa, não? Então, vamos voltar lá para o princípio. Em Cristo foram criados céus e terra. Amém? E aqui acabou a explicação da formação do mundo. Sabia disso? A partir de agora é tudo figurado de outras coisas. A explicação da criação do gênero está aqui. Em Cristo Deus fez os céus e a terra. Por que céus? Porque nós temos 3 céus. Este céu astronômico, o céu das galáxias, incluindo o buraco negro, e o céu onde está Deus, que nenhum homem viu nem pode ver. Onde Deus está. É aquele que habita na luz inacessível. 1 Timóteo capítulo 6 fala isso. Verso 15. Aquele que habita na luz eterna. Paulo chegou a ver lá e falou que não queria nem voltar mais. Viu coisas inefáveis que não se pode descrever. E Paulo fala que não subiu ao coração do homem, porque o coração do homem está na cabeça. Não subiu ao coração, porque o coração é pensamento. Não subiu ao nosso coração as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam.
Agora a turma não ama a Deus. Glória a Deus. Ama o diabo. O mundo ama Satanás, sim. Que se amasse a Deus, queria isso aqui, ó. Eu desde 10 anos de idade tento ler a Bíblia, sabia? Eu ficava lendo, que loucura. Quem vai me explicar isso um dia? Aí um dia meu pai me pegou em 1974, eu era novo. Que idade você tinha em 74, Cadu? 4 aninhos. Eu estava lá lendo a Bíblia e meu pai me pegou e falou: desliga! Fecha esse livro, rapaz! Gastando minha energia, desligou a luz da casa. Olha só. Dia 7 de junho de 74, estava um frio. Aí meu pai desligou a luz. Eu falei: vou fugir de casa. Vai embora da casa. Moleque, foi embora. Vou pôr uma mochila nas costas. Naquela época, os hippies faziam isso. Era comum. Kung Fu, o cara saía na rua e ia embora. Falei: vou embora. E deitei pensando nisso, tive uma visão de madrugada. Isso eu estou contando para todo mundo. Uma coisa da minha vida. Na visão que eu vi, eu estava indo embora assim na rua, morava numa rua de paralelepípedo de São Bernardo. De repente eu sinto tremer a terra. Na hora que eu viro para trás, no fio da rua, do horizonte, eu vejo subir um anjo. Tipo um pássaro enorme, ocupava a rua toda. E falou com voz grossa, brilhante, falou assim: não vai embora, não é a hora. Isso foi em 74. Eu acordei da visão e continuou a ver o anjo na minha, porque a visão não era mais a rua, era a beira da minha cama e o anjo estava lá de pé. Eu fiquei com medo, me ajoelhei, chorei, molhei tudo a cama, não dormi 2, 3 noites, sem parar. Falei: para que eu vou contar isso? E tirei da minha cabeça fugir de casa. Nunca mais pensei nisso. Aí meu pai apertou o cerco, começou a me bater mais. Tinha um pai que me batia, para valer. Por que você está me batendo, pai? Foi o primeiro aluno da lua. Você aprende a ser mais homem. Pá! Hoje você encostar na criança, né, minha irmã? Meu Deus! Ainda bem que nós temos uma educadora que não nos deixa encostar mais nas crianças. Mas eu fui criado diferente. Se não fosse Deus falar pelo anjo, eu ia embora de casa. Aí, apertou o cerco. Aí fui crescendo. Depois de 10 anos me converti. Em 85 praticamente. 11 anos. Interessante, não? Isso aí aconteceram muitas coisas. Mas o assunto é Gênesis, vamos voltar, que tem gente falando: e aí, vamos lá, vamos continuar. E verso 2: e a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Olha só que interessante, a terra era vazia. Vazia. Não é isso? E havia o quê? Trevas sobre a face do abismo. Mas espera aí, se havia terra, não havia sol. Estranho, né? Olha o que está escrito. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aí é pior. O que o Espírito Santo vai fazer no meio das águas? Sem gente lá. Mas os crentes ficam quietos, não falam nada. Eu também não falava. Agora eu descobri que terra aqui não é terra. Certo? Porque a terra, essa terra nunca vai ficar vazia. E nunca ficou. Como, pastor? Isaías, capítulo 45, verso 18. Abra lá, irmã. Nunca a terra onde vivemos vai ficar vazia. Mesmo depois que vier a grande hecatombe nuclear que vai varrer o planeta Terra, vai ficar gente. Vai haver um remanescente do milênio. Vai haver. Vai ficar um milênio, depois do milênio vem a nova terra com gente aqui para morar. Por quê? Isaías 45, verso 18, olha lá. Porque assim diz o Senhor. Glória a Deus, Marcos, pastor Marcos. Estou tão feliz com você aqui. Vem de longe para assistir o culto. E quem mora aqui do lado não vai assistir no cinema, em vez de assistir aqui. Glória a Deus. Porque assim diz o Senhor, que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez. Ele a estabeleceu, não a criou vazia, mas a formou para que fosse o quê? Habitada. O cientista olha e fala: para doutor Emilton, olha aqui, ó, a terra foi criada por Deus para não ficar vazia. Como é que a terra era sem forma e vazia lá? Não sei explicar, mas eu explico para você. Terra não é terra. O que é terra? É o coração do homem. Terra é o coração do homem. O semeador saiu a semear. O que é o semeador? Aquele que prega a palavra.
De repente, ele joga à beira do caminho, é aquele que está na beira de se converter, e cai numa terra seca. O que é a terra seca? Coração do homem seco. Terra cheia de espinhos, coração cheio de espinhos, de cuidados dessa vida. Terra com pedregulhos, tem ânimo, mas não tem fundamento em si mesmo. E boa terra é aquela semente que cai no coração bom. A pessoa fala, eu quero Jesus, eu quero mudar. É impossível que sejam só ilusões. Deus é real. Eu quero Jesus. Deus é invisível, mas é real. É um bom coração. É um coração que? Preparado. É a terra boa. A terra é o coração do homem. A terra era sem forma e vazia. É chamado em hebraico tohu vavohu. Pode ver os pastores que estudam hebraico, estão me assistindo, mais ou menos 1000 pessoas assistem isso aqui. Então, o tohu vavohu é sem forma e vazio, caos. O coração do homem é um caos, sem forma e vazio. Sem Deus, o homem é um caos. Sem Deus, o homem não tem luz. Sem Deus, o homem não tem entendimento. Então, a terra do coração do homem era tohu vavohu, sem forma e vazio. E havia trevas sobre a face do abismo. O abismo, ué, o que é abismo? O abismo é a terra. Agora é o contrário. O abismo é a terra. Interessante, né? O abismo, ele é a terra. Olha lá, no Salmo 104. Abra lá. Olha que interessante. Verso 5. Olha que interessante. O abismo é a cobertura da terra, é a superfície da terra. Lê aí, ó. Verso 5. Lançou os fundamentos da terra para que não vacile em tempo algum, e tu a cobres, quer dizer, cobre a terra com o abismo, como um vestido. Então, a face da terra é a superfície, é o abismo. Olha aqui, ó. As águas estavam sobre os montes. Olha que interessante. Então, o abismo, que a turma pensa que é um buracão, não, é a terra. Nós estamos num abismo. Nós estamos num abismo. A terra é um abismo. A terra é um inferno. É um abismo. Certo? Entenderam como é que é o abismo? É o abismo. Olha aí. E o Espírito... Então, e havia trevas. Por que há trevas? Porque não há palavra. Não há lei. Não há graça. Não há luz. Tem trevas. Mas não é trevas físicas, é trevas espirituais. Deus não fala literal. Um cego, o do cego cairá no abismo, mas aí não é cegueira física, é cegueira espiritual. Né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos é a tua palavra. Eu sou a luz do mundo, Jesus disse. Eu vim para que tenhais luz. Então Jesus é a luz do mundo. A palavra no Velho Testamento era a luz. Antes disso havia o quê? Trevas. Então nós estamos falando de um homem que foi formado sem a interação de Deus. Então havia, antes de Deus interagir com um homem primitivo, ínico, irracional, ou pouco racional, bruto, pré-histórico. Esse homem aqui, sem luz. Mas o Espírito de Deus já se movia sobre aquelas pessoas para começar a trabalhar. Percebeu? Isso está em Apocalipse 17:15. As águas que a água não é água na Bíblia. As águas que vissem são povos, multidões, nações e línguas. Então, o Espírito de Deus se movia sobre as pessoas. Pastor, você está falando que existia gente fora do Jardim do Éden? É lógico que havia gente fora do Jardim do Éden. Está óbvio. Ah, mas não foi Adão o primeiro homem? O primeiro homem ia se relacionar com Deus, com a luz. Mas antes, haviam povos, multidões, nações, pré-históricas, conformando com a ciência. Mas por que não está escrito? Eu não achei a cor da calça de Pedro, vocês acharam? A Bíblia não é obrigada a explicar tudo. Eu acabei de ler lá, Deus não dá satisfação dos seus feitos. Eu li esse texto ou não? Já. Eu li que Deus não dá satisfação dos seus feitos. Em Jó 33, 14 e 15 ali. 13, 14 e 15. Então, queridos, olha que interessante. Na verdade, era sem forma espiritual esse homem. Ele não tinha espírito. Assim, o espírito, não havia espírito, não havia nem consciência direito.
muito mais consciência espiritual. Lá em João capítulo 3, verso 19, olha lá. Aqui, ó. Eu anotei esse texto. Olha aqui, ó. 3,19. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. O que é treva? É a ausência de Deus. Olha aqui, ó. Porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz para que as suas obras não sejam manifestas ou reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Tudo que é feito em Deus é feito na... Quando a Bíblia fala que as trevas cobriram a terra, porque Deus não tinha se manifestado naquela fase anterior a Adão, o Adão do paraíso. Os homens estavam fora do jardim, vivendo uma vida primitiva, sem consciência, sem luz. Entenderam? Então isso aqui é a história da humanidade em chavões. O primeiro momento é esse. Aí disse Deus, haja luz. Tem gente que fala assim para mim, pastor, só Apocalipse 17 e 15 fala que povos são águas. Em Salmo 33, verso 6 também, as águas te viram, ó Deus. As águas te viram, é água vê? Tem olho agora água? Águas são povos. É gostoso isso da Bíblia? É que o pastor Henrique é meio louco, porque eu sou apaixonado por isso. Então às vezes meus gritos, dá para vocês acordarem, uma tática, entendeu? E disse Deus, aí Deus interferiu, haja luz, e houve luz. Deus começou a se manifestar aos homens. Deus estabeleceu com o homem uma relação. Houve luz, Deus começa a entrar no cenário. Então, a partir de agora, Deus começa a se manifestar. O primeiro que se manifestou foi Adão. E Adão rejeitou a luz, né? Porque a obra dele foi má. Ele amou mais as trevas. Tanto é que não se converteu nem fora do jardim. Tanto é que Adão não quis clamar ao Senhor depois. Só depois o outro filho dele, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Gênesis 4, olha aqui, ó. Verso 25. E tornou Adão a conhecer a sua mulher. Depois que Caim matou Abel, Caim caiu fora de casa e foi morar em outra terra. Não vou falar isso agora, senão eu vou queimar. Mas Caim casou com outra turma lá fora. Não foi com a mãe, nem com a irmã. Porque Adão não tinha tido outro filho. Não sei. Depois que Caim matou Abel, eles ficaram meio chateados. Não tiveram filho. Mas ele voltou a conhecer. Conhecer é ter ato nupcial. Ter uma relacionamento é nupcial. Olha aqui, ó, verso 25. E tornou Adão a conhecer a sua mulher. O que é isso? Voltou a ter sexo. Só depois de tudo isso, lógico, que o homem naquela época não é que nem o homem hoje, que só pensa em sexo. O ser humano hoje ele é viciadíssimo, porque os meios de comunicação viciam o ser humano. É difícil para um crente sobreviver sem casamento hoje. Difícil. E os católicos também falam do crente, mas os católicos é a mesma coisa. É melhor ter casado do que ficar dentro de uma lei e fazer coisa errada. Propiciar pedofilia, sei lá o quê. Voyeurismo. Tudo que não presta, por quê? Porque hoje o estímulo maligno para o sexo é muito forte. A pessoa não consegue vencer. E Paulo fala, fugir da prostituição. Porque ninguém vence o sexo. Em 1 Coríntios capítulo 6, verso 18, a Bíblia fala claro que para o homem é difícil vencer o sexo. Então a ordem é fujar. Mas pastor, eu vou ficar só no carro, só um pouquinho, vai cair. Depois, na sala, depois que o pai dela deitar, a gente conversa um pouquinho, vai cair. No cineminha, vai cair. Ela não pode ir no cinema? Pode, mas leva junto o irmãozinho, me convida que eu vou. Pastor, o senhor é radical. Casa. E lá em cima, depois vai ser cobrado. Se eu não falar a verdade, você vai cair. O homem tem toda a chance de cair, ainda que ele possa ficar de pé. Não é fácil ficar de pé. Aquele que cuida está de pé, olha que não caia. 1 Coríntios 10, 13 fala isso. Ou 12, sei lá, já não sei mais nada, não sei mais nada. Mas, continuemos a Bíblia. Então, olha aqui, ó. Tornou Adão a conhecer a sua mulher e ela teve um filho, não foi filha. Então, o terceiro filho de Adão não foi mulher, para dizer que casou com Caim. A teologia erra nisso. O terceiro filho de Adão foi quem? Olha aqui, ó, Sete. Porque disse ela, Deus me deu outra semente em lugar de Abel, portanto Caim matou, veio o terceiro filho, Sete. Então não teve irmã, coisa nenhuma, para ninguém pensar que o filho ia casar com a irmã. Foi boa essa, Deus é fantástico, como Deus é lindo. Então esse negócio de falar que casou irmão com irmã, mentira.
Não caia nessa. E a Sete mesmo também nasceu um filho, aí veio que o neto de Adão. Não, mas com quem casou esse Sete? Quem falou que não tinha gente fora do jardim? Quem falou que a terra não é redonda? Disse o Cristóvão Colombo. Como é que você sabe disso? Que nem o ovo, né? Puf. Mesma coisa aqui, ó. Havia gente fora, a mesma turma que casou com Caim, casou com Sete. As mulheres que havia no mundo. Havia gente fora. Quando Adão e Eva saíram do jardim, eles falaram assim, Eva, o carnaval bom aqui. A coisa é boa aqui, a coisa é boa aqui na terra de Nod. Olha, tem mulheres que trouxeram os filhos, e tinha mesmo. Fala. Então, a verdade é que eu acredito que quando Josué atravessou o Rio Jordão para destruir Jericó, os muros de Jericó já existiam há séculos. Sim, lógico. Não é de agora. O japonês lá atrás. Não, peraí, mas não confunda. As três raças, não, aí já não. As três raças vêm de Cão, Sem e Jafé. Cão deu origem aos negros na África, terra de Cozi. O Cão desceu para a Etiópia e povoou toda a África. Sem deu origem aos semitas, aos judeus, que daí Abraão é descendente de Sem, aos europeus, todos descendentes de Sem. E Jafé deu origem ao Xongui, aos japoneses. Verdade. Deu origem aos japoneses. Japoneses, mongóis, todos são parecidos. Pode ver chinês, japonês, coreano, vai falar isso para eles. Doido. Uma coisa que o baiano é cearense, vai ver só uma briga. Mas para nós é tudo igual, certo? Os índios também. Os índios parecem que os japoneses, só que são mais queimadinhos, é tudo igual. É que vocês vêm lá do norte, dos mares do norte do Japão. Mas os índios são japonesinhos queimadinhos, é tudo sul. Tudo igual. Cão, sem Jafé. Nós vamos estudar aqui no futuro. É que nós estamos ainda em Gênesis 1, verso 2. Verso 3, desculpa. Verso 3 agora. E Deus disse, haja luz e houve luz. Eu só falei o seguinte, que olha aqui, ó, e a Sete mesmo nasceu um filho, verso 26, e chamou seu nome Enos, então se começou a invocar o nome do Senhor. Só no neto voltou-se a falar de Deus. Porque o neto falou, vovô Adão, como é que foi o negócio lá do paraíso? Ih, filho, como é que foi essa história agora? Me explica, a gente estava lá com Deus, e o vovô pisou na bola com Deus, porque a vovó enganou o vovô, e ficou por isso, filho. Estamos aqui, filho. Aí Enos, não, verdade, aí Enos joelhou e falou, Deus, eu quero te invocar agora, volta a fazer parte da nossa família, volta a falar conosco, eu quero a tua luz. E se começou a invocar o Senhor, de novo, mas não havia salvação. Não havia, não confunda, vocês não vão encontrar nem com o Sete, nem com Enos, nem com Caim, esse então coitado, e nem com Adão, nem com Eva no reino de Deus. Não vão. Só vão encontrar lá os heróis da fé que estão em Hebreus 11, porque eles foram salvos pela fé, mesmo numa época em que não havia lei. Prova isso, pastor, o senhor é herege. Bom, vamos ler então Romanos capítulo 5. Olha aqui, ó. Vou ler porque tem gente com dúvida. Pelo jeito, esse Gênesis vai embora, né? Até o Natal a gente acaba. Gênesis, o que eu falei? Romanos capítulo 5. Olha só. É que vocês vão aprender do resto, né? Verso 12. Pelo que? Por um homem. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Então, um homem entrou, abriu a porta para o pecado. Um homem rompeu a luz que Deus estava estabelecendo. Um homem abriu a porta para que o diabo entrasse. Um homem fez com que a mudança do gênio humano mudasse. Olha aqui, ó. Como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. E morte aqui é morte espiritual. A morte entrou na genética. O ser humano, ele é pecador por natureza. Tem gente que fala assim, eu não sei porque eu tenho que ir para a igreja. Eu não faço mal para ninguém. Dou até comida para os pobres na rua. Não falo palavrão. Enganam. O ser humano está na morte, já nasce morto espiritualmente em delitos e pecados. Ele precisa de Jesus. Não compreendo direito, vem aqui que eu vou te explicar. Precisa de Jesus para salvação, para reconectar aquela queda em Adão.
Mas olha só, a morte passou para todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei, o pecado estava no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, verso 14, ó, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram. Então é Enos, era gente fina, voltou a invocar Deus, não quis nem saber do vovô desviado, voltou a buscar o Senhor, mas o que aconteceu? Não pecou, mas a morte reinou neles também. Mesmo aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão. Olha que interessante, então vocês entenderam? O problema então é o seguinte, quando não há lei, só tem uma maneira de vencer, fé. Elas mesmo havendo lei, tem que haver fé, mas a fé, ela está acima de tudo, porque Abraão era o herói da fé. Ele enxergava o invisível, embora não visse, ele cria, ele creu contra o invisível. Enoque andava com Deus, ele via, Deus não via. Deus parou de se manifestar em Adão, acabou, morreu o papo. Ali, depois que saiu do jardim, não teve mais contato. Na hora que saiu para aqueles homens lá que estavam lá de fora, e de onde vem aqueles homens lá de fora? Da primeira geração, lá de Gênesis 1, 2. Lá do Pithecanthropus erectus, do homem de Cro-Magnon, do homem de Neandertal, que vocês aprenderam no colegial, ou vocês acham que aquilo é mentira da professora? Não é mentira. Ah, mas a Bíblia então é mentira? Não, a Bíblia não é mentira. Está faltando conexão. Alguém que fala, isso aqui é figurado. Está aqui, ó. Jesus detém todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Colossenses, capítulo 2. Abra lá. Olha essa aqui que forte. Glória a Deus, Márcio. O Márcio já está pregando isso por aí. Colossenses, capítulo, olha bem em cima. Que medo, parece aqueles filmes, o Espírito está aqui. Colossenses, sabe que eu não tenho mais medo do demônio, gente? Eu não consigo mais ter medo, graças a Deus. Não tenho mais medo de escuro, nada, acabou tudo para mim. Ladrão, nada, porque eu sou de Jesus. E aquele que está em nós é maior que o que está no mundo. Tenha essa fé. Ó, Colossenses 2, verso 2. Para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência. Pode ver que para ser de Deus tem que ser inteligente. Para conhecimento do mistério de Deus, Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Uau! Molécula, próton, spin, átomo, vaso sanguíneo, funcionamento, macrocosmo, tudo está na mão de Jesus. Energia, física, química, todos os porquês têm um limite na ciência. Todos os porquês, como fazer para vencer o tempo, como fazer para voltar ao passado, como fazer para atingir o final, tudo tem um limite. Mas Jesus detém todo o poder da sabedoria e da ciência. É muito forte isso. Então quem tem Jesus está com tudo. Aleluia. E por que a turma não se converte? Por que isso aqui não está cheio? É verdade. Sabe, vou responder por quê. É bom que você veja isso. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 3. Por que as igrejas não estão cheias quando o assunto é palavra? Por quê? 2 Coríntios, capítulo 4. Olha aqui, ó. Por que a turma não se interessa pelas coisas espirituais? Por quê? Verso 3. Olha lá. 2 Coríntios 4, 3. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem, está encoberto. Lá na frente nós vamos ver quem está certo. Não vale a pena arriscar. Eu me converti, não foi por dor, não foi por falta de dinheiro, não foi porque eu estava doente, nada. Eu tinha cabelo, eu tinha umas menininhas que gostavam de mim, eu era do mundão, tinha carro, tenente médico, era médico de artista, estava numa boa. Aí eu raciocinei, olhei e falei, era médico de futebol na época, em 84, 85. Aí eu falei assim, quer saber, tudo isso é ilusão. Alguma coisa invisível que eu tenho que buscar. Comecei a buscar Deus. Deus me abençoou mais por causa disso. Que muitos estão na UTI assim, ó, morrendo. Aceita Jesus, me tira daqui que eu aceito. Aí você converte, é fácil. Agora quando você está bem, o diabo te dando tudo, aí você fala assim, não, lá no fundo do coração, aquele Deus que apareceu para mim em 1974, ele é real. Aquele Deus que meu pai não deixou eu conhecer, eu quero buscá-lo. Aí depois que me converti, o diabo tirou tudo de mim assim.
Fiquei sem dinheiro, não tinha roupa para frio, nada, foi uma guerra, era perseguido, nos hospitais, mas Deus dava vitória. Deus o livrou. Até Deus dá a vitória final. Falou, agora, nunca mais vou te falar, agora você vai pregar minha palavra. Diferente do que se ouve por aí. E vocês estão aqui para receber isso aí e passar para frente. Amém? O que eu falei que estava falando? Esqueci. Então, olha aí, mas para os que se perdem o Evangelho está encoberto, nos quais, quer dizer, na turma que não quer saber, o Deus deste século, Deus com D minúsculo, que é o mal, que é Satanás, que são os anjos, são os orixás. Ah, mas eles são bons, uma figa. Eu fui no espiritismo, eu arrumei encrenca, fui armado no espiritismo. Ah, mas pastor, você é um homem mau. Não, eu estou falando da macumba mesmo. Não é de Deus, não há felicidade. Jesus é o caminho. Pior que eles sabem que Jesus é o caminho, mas eles ficam com medo de sair da macumba. Porque o diabo ameaça e fala, vou te matar, matar nada. Se o Filho nos libertar, se Jesus nos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quer ser livre? Seja de Jesus. Tenha ousadia de dobrar seu joelho em casa hoje e falar, Jesus, se o pastor Elinilton está certo, o doutor Elinilton está certo, fala comigo. Essa noite ele vai falar com você. Jesus, guarda minha saída. Jesus, guarda minha entrada. Jesus, dirige minha vida. Jesus, supre minha vida. Jesus, me livra do mal. Jesus, eu te invoco. Glória a Deus. E Deus vai falar com você. Porque os que são deste mundo, Deus deste século, cegou os entendimentos dos incrédulos, para que eles não resplandeçam a luz, olha a luz aqui, ó, do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Voltemos para o Gênesis. Já estamos acabando, hein? O terceiro verso. Mas olha, eu não vou prometer, porque não pode jurar nem pelo céu, pela terra, como está lá em Mateus 6. Né? Não jurei pelo rei e por nada. Mas eu digo que eu quero acabar o Gênesis, pelo menos até o final de novembro. Amém? Esse Gênesis 1, pelo menos. Para começar o Apocalipse. Para começar o Apocalipse. O Apocalipse, olha, em 1994. Que idade você tinha em 94? O quê? E estava um monstro agora, enorme, casado já, dono de 2 casas de chuang, de comida oriental. E tinha 2 aninhos na época. Eu já fazia rádio e preguei 1 ano no Apocalipse. 1 ano. Cada dia era metade do capítulo. E o bom que era ao vivo. E o rádio, o pessoal falava, alô, estou aqui em Minas. Por que isso? Porque aqui a gente dava a resposta ao vivo. É que agora o pessoal não tem como perguntar. Mas pode deixar as perguntas e depois a gente responde. Olha lá. Vamos continuar. E viu Deus que era bom, boa a luz, e fez separação entre a luz e as trevas. Pronto. Deus separou então o que é bom do que é mal. E Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã do dia primeiro. Então, o homem que está na luz, ele anda de dia. Em 1 Tessalonicenses, segura aí, abre 1 Tessalonicenses capítulo 5, para você entender o que é dia e o que é noite. 1 Tessalonicenses capítulo 5, olha lá, diz assim a palavra no verso 4, mas vós irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão, que é o dia do Senhor. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Noite e trevas, dia e luz. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Verso 6. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite. E os que se embebedam, embebedam-se de noite. Aqui não é bebida só do álcool, é embebedar-se com as coisas desse mundo, com a moda, com as ilusões desse mundo. Pastor, eu não vou mais vir no seu grupo, no seu culto, não vou mais... Por quê, filho? Estou namorando agora, eu preciso ganhá-lo para Jesus. Eu acho que ele quer te ganhar para Satanás e para outras coisas más que você nem imagina. Depois vem chorando. Que pena. Que pena. Então abre o olho, aquele que está acordado, vigia e não caia. Fica firme na luz. Verso 6. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas
e águas. Forte essa aqui. Haja uma expansão no meio das águas. E haja separação entre águas e águas. Quem ouve pensa o quê? Que ouve os continentes, né? Separação entre as águas e separação entre as... Não, nada disso. Porque essa separação não foi lateral, foi horizontal, foi vertical. Não foi horizontal. Vou provar aqui para vocês. Ó, e fez Deus a expansão, e fez a separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. Quer dizer, peraí, pastor, então havia água e água. Aí ele pegou, separou, pôs água em cima de uma expansão e pôs água embaixo dessa outra expansão. Sim, olha aqui, ó. E aí, aqui, ó. E fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão de céus. Peraí, pastor, agora complicou. Então ele pegou a água e jogou no céu, é isso? E ficou no meio uma expansão que ele chamou de céus? É. E foi a tarde e a manhã do segundo dia. Então o que Deus fez? Pegou águas que estavam misturadas com águas e separou. E jogou água em cima e água embaixo. Água que vai ficar em cima e não desce mais para se manifestar, para conviver. Outras águas que vão ficar abaixo e que não vão subir, a não ser que se convertam. Que tá loucura não. Os anjos e os homens conviviam antes do dilúvio. Gênesis capítulo 6. Essa é forte. Os anjos conviviam com os homens. Os anjos entravam nas mulheres. Os anjos caídos tinham contato nupcial, para não falar palavras torpes, com as mulheres. E delas geravam filhos, que eram os violentos, os gigantes, os chamados gigantes da idade antiga, do tempo antigo. Se você olhar aquela história de Hércules, aquela história dos deuses que habitavam na terra, você vai ver uma mescla de seres espirituais convivendo com homens. Alguns eram meio homens e meio espírito. Eram meio homens, meio animais. Era Minotauro, era os Pans. Lembra disso? Isso tudo aconteceu na era antiga. Vamos olhar aqui. Ou vocês pensam que foi imaginação, a mitologia greco-romana? Fala. Então, o livro de Enoque também faz... Puxa, você é um santo! Você sabe tudo! O livro de Enoque é uma realidade que devia estar na Bíblia, mas ele é tão rebuscado, ele é tão assim metafórico, que ele foi tirado do cânon no século III, no Concílio de Nicéia. Mas ele era para estar aqui junto ao Apocalipse. Eu tenho em casa o livro de Enoque. E ele é citado na Bíblia. O livro de Enoque fala tudo sobre a queda dos anjos. Samiasa, Uriel, Rafael, toda aquela turma, os anjos. Tinha um líder, que era o próprio Satanás, que era o Samiasa. Aí ele desce para os anjos e ensina às mulheres o que não presta. Lembra? Ensinou a arte da astrologia, ensinou a arte da maquiagem para as mulheres. Aquelas maquiagens bravas, assim que nem Cleópatra. Mas pastor, o senhor é radical. Não, eu gosto de uma maquiagemzinha, não tem problema, não, para tirar o jejum é bom. Mas tem umas que fica pior que o Satanás. Tem mulher que pensa que de tanto pintar a cara fica bonita. Eu prefiro in natura, sem nada. Não é verdade? Mas pastor, não, é verdade. Porque os demônios ensinaram que as mulheres não sabem disso. Eu não sou contra a minha mãe, então se maquia, deve estar me assistindo. A turca levanta a cena e já põe assim. Bom, também parece que a minha irmã é super jovem, minha mãe. Impressionante. Aquelas árvores se maquiam, normal, minha tia também, todo mundo. É comum as mulheres se maquiarem. Mas existem umas maquiagens que a gente vê que não são de Deus. Né? Tem umas maquiagens que são, não, isso também. E foi ensinado pelos anjos. Vamos ler lá então. Olha aqui, ó. E aconteceu que como os homens, estou acabando já, viu? 2 minutos. E aconteceu que como os homens começaram a multiplicar sobre a face da terra, eles nasceram filhas. Então os homens se multiplicaram. Adão, Noé, o Enos, Caim, começou a ter filha. Começou a se multiplicar. E os outros que estavam lá fora viram os filhos de Deus. Opa, outra classe. Filhos de Elohim, está escrito aqui no literal. Que as filhas dos homens eram formosas. Esses filhos de Deus são os mesmos que caíram, que estão em Jó, capítulo 1. Abra lá. Olha, mesmo filho de Elohim. Aqui, ó. Jó 1, verso 6, diz assim, ó. E vindo um dia que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, que é Jeová, veio também Satanás entre eles.
Os filhos de Deus se apresentavam, era o exército que já estava lá. Tinha um exército aqui embaixo, caído, mesclado com os homens. Olha aqui, ó. E eles tomaram as mulheres e tomaram para si as mulheres que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. Aqui Deus decretou que o homem não ia mais viver 900 anos que nem Adão. Falou: chega, vou reduzir o tempo de vida. E mais, e havia naqueles dias gigantes na terra. Essa palavra de gigantes são nefilins. Olha aqui, ó. E também depois, quando os filhos de Deus, os filhos de Elohim, entraram as filhas dos homens e delas geraram filhos, esses eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama, eram os chamados gigantes, homens fortes, os verdadeiros Conan o Bárbaro. Aquele filme retrata bem uma época antiga, onde os caras eram monstruosos. Não havia sol, porque só havia chuva, havia um fog permanente sobre a terra. Está aqui no Gênesis capítulo 2, olha aqui, ó, verso, aqui, ó, 5. E toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor não tinha feito chover sobre a terra. E não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Então havia um vapor, como se fosse aquele fog londrino, constante sobre a terra. Assim era a terra. Então quando a gente assiste aqueles filmes de conotação pré-diluviana, tá certo? Aquele tema cinza, porque assim era a terra, não havia chovido, havia um vapor constante. Essa expansão que era os céus era cheia de um vapor. A terra não tinha entrada da luz do sol. Por isso que eles não conheciam arco-íris. Por isso que o arco-íris só apareceu depois do dilúvio. A ciência batendo com a Bíblia. Pronto. Ah, mas o que fez mudar? Algum cataclisma, algum hecatombe, uma desestruturação. Deus permitiu. Ou até um meteoro. Aconteceu. O que aconteceu é que choveu 40 dias, 40 dias. Mas nós vamos chegar lá. Porque eu só estou falando que antes disso havia na terra dois tipos de águas, de seres. Anjos, que eram os filhos de Deus, e homens. Quando os dois se acasalavam, girava gigante sobre a terra. Olha aqui, que eram os varões de fama. Perceberam? E viu Deus que a maldade do homem se multiplicava sobre a terra. Verso 5. Verso 5. Que a imaginação dos pensamentos do seu coração era só mar. Aí Deus fez o quê? Vou destruir o homem. Mas ele viu o justo. Quem era o justo? Noé, pregoeiro da justiça. Falou: isso aí eu vou separar para continuar a terra. Aí o que aconteceu? Deus fez o quê? O dilúvio. O dilúvio separou águas que foram para cima dos anjos e águas que ficaram para baixo. Quando você vê lá a separação de águas, é o dilúvio. Então aquele momento de Gênesis 1 é quando acontece a separação de homens e de anjos no dilúvio. Nunca mais os anjos entraram nas mulheres depois do dilúvio. Houve separação. Fantástico. E o livro de Enoque fala sobre isso. E a Igreja Católica tirou o livro de Enoque, então ninguém conhece. Mas agora as coisas ocultas estão vindo à luz. Amém! Amém. Gostaram da palavra? Amém. A semana que vem aqui vai arder. Porque eu vou aumentar a coisa. A gente vai continuar. Já são 10 horas, o jornalista tem que levantar amanhã às 5 horas da manhã para trabalhar. E o Cadu também. Então nós vamos ficar de pé e vamos orar em nome de Jesus. E você que assistiu, não perca a semana que vem. Porque você vai entender que a Bíblia não é a história da carochinha, como dizem os incautos, os ignorantes. A Bíblia contém e é a palavra da verdade, a palavra de Deus. Todo mistério está ali. E agora está sendo desvendado todo o segredo. Para quê? O segredo. A pessoa escreveu aquele livro O Segredo, que é uma palhaçada, né? O segredo. Ai, graças ao segredo estou rico. Eu tenho um segredo que vai me pôr na vida eterna. Sem precisar de botox, nada. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos orar agora.